Esse é o Ancapsu e nós vamos falar novamente do caso da Débora Rodrigues, que é aquela cabeleireira que escreveu Perdeu o Mané na estátua lá no 8 de janeiro, e que eu já falei para vocês que gerou um problema enorme para o STF. Ela é o primeiro símbolo dessa nova ditadura. O Hélio Gaspari já meio que dá a entender aqui. Ele não fala que estamos numa ditadura, é lógico. O Hélio Gaspari é esquerdista pra caramba, né? Ele não ia achar isso. Mas ele falou aqui, olha só, com todas as letras. Cabeleireira que escreveu Perdeu o Mané virou símbolo espinhoso. E isso é uma coisa preocupante, porque quem lembra da época da ditadura militar lembra também dos símbolos, né? É exatamente isso que acontece, você começa a ter as situações, o estudante que foi morto na manifestação, o cara que foi morto na cadeia, essas pessoas começam a se tornar símbolos que vão minando a própria ditadura, porque ficam coisas que não tem como explicar. Esse caso aqui é um caso muito importante, é um símbolo muito importante. Não é o primeiro absurdo feito pelo Alexandre de Moraes, não é o maior absurdo feito pelo Alexandre de Moraes, mas o que acontece é isso, existe esse fenômeno que, né, algumas situações acabam transgredindo, né, acabam furando a bolha e chegando ao público em geral, e aí não tem como evitar, não tem o que fazer. Não adianta, né? A ditadura lá no Brasil, em 64, também tentou calar todo mundo, tentou proibir que falassem do Vladimir Herzog, tentou proibir que falassem dos estudantes mortos nas manifestações e coisa e tal, mas não adianta, isso já está na boca do povo, não tem mais o que fazer, não tem mais censura que pegue. E aí é o problema, o pessoal já está começando a ver, até o pessoal da esquerda, que estamos numa nova ditadura. Essa notícia foi sugerida por Canil, Equipe Cão, Luiz Bourbon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá do nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui o Hélio Gaspari, eu não vou nem ler a coluna dele toda, porque o fato é que o que ele fala é basicamente o que eu já falei para vocês. Todo mundo sabe que é um absurdo. De novo, eu sou a favor de punir quem quebrou coisa lá, e até punir ela pela pichação da estátua, né? Pichou a estátua, tem que pagar, tem que ter uma punição. Agora, o absurdo é você chegar à conclusão de que tem que pagar 14 anos de cadeia por isso. Isso é que não tem sentido. Aqui, ó. Olha só, ele falando aqui, ó. Cena 1, janeiro de 1970. Os juízes da primeira auditoria do Exército leem a sentença que condena a 8 anos de prisão os 8 principais autores do sequestro do embaixador Charles Elbrick, ocorrido em setembro do ano anterior. A ditadura vivia um pico de sua fase repressiva. Carlos Marighella, patrono involuntário do sequestro, e Virgílio Gomes Silva, participante da ação, haviam sido assassinados. Repara, os milicos, lá em 1970, condenaram os caras que sequestraram o embaixador brasileiro, o Charles Elbrick. Agora, cena número 2, março de 2025. Alexandre de Moraes condena 14 anos de cadeia porque no dia 8 de janeiro de 2023 ela escreveu com batom Perdeu o Mané na Estátua da Justiça em frente ao STF em Brasília, né? Débora, mãe de 2 filhos menores, está presa desde março de 2023. Ela escreveu uma carta ao ministro de Moraes desculpando-se, mas ele acabou condenando ela a 14 anos. Como o ministro Fux pediu vista, o julgamento não terminou. Mais do que isso, tá? Como ele pediu vista, isso deve ir para o plenário físico, não vai ser mais plenário virtual. Aqui, ó, os 14 anos de Débora seguem uma tendência do STF. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ele está falando aqui, está comparando com a ditadura, como teria sido uma pena muito mais dura do que o que teve lá, né? E, de novo, isso vira símbolo. Esses caras aqui que foram condenados pelo embaixador não viraram símbolo. Por que não viraram símbolo? Porque, porra, né? Para com isso, o cara sequestrou o embaixador. Mas o Marighella virou. O Marighella tem filme sobre ele, tem filme do Marighella hoje em dia. Por quê? Porque ele foi morto pela polícia. Ditaduras vão criando esses símbolos, vão criando essas coisas que começam a incomodar a própria ditadura. E não tem como esconder esse pessoal. E não adianta. Aqui, ó, o Fux vai reverter a pena da mulher condenada por pichar a estátua com batom. Acho que alguns réus são condenados a penas exacerbadas. Alexandre de Moraes votou a favor de 14 anos para ela. Mas, de novo, qual que é o problema que esse pessoal... Todo mundo concorda que ela tem pena demais. E, de novo, e por que esse pessoal mudou de ideia agora? Já tem um monte de gente condenada a 17 anos, a 14 anos. Por que eles mudaram de ideia agora? Porque o caso da Débora furou a bolha. O caso da Débora foi para o povão. O povão está discutindo o caso da Débora. Não é só mais a direita. O pessoal da direita sempre foi contrário a essas penas, o pessoal da esquerda sempre foi favorável a essas penas e vai continuar, não vai mudar, mas o pessoal do meio do caminho está discutindo esse assunto e está achando um absurdo, e é um absurdo mesmo, né? E o pior é o seguinte, né? É o que eu falei para vocês. Por que o Alexandre de Moraes não pode mudar essa pena? Ele tem 2 problemas em mudar essa pena.
Se ele mudar a pena dessa mulher, ele vai ter que rever a pena de mais um monte de gente, porque ele condenou um monte de gente que fez coisas similares, sei lá, chutou uma cadeira e não sei o que lá e coisa e tal, e também foi condenado a 14 anos, também foi condenado a 17 anos. Se para mulher que manchou de batom reduziu a pena, uai, eu que chutei a cadeira aqui também tenho que reduzir minha pena, que negócio é esse? Entenderam o problema dele? Ele não quer reduzir essas penas. E por que ele também não pode fazer isso? Porque ele tem um outro problema nessa história, que o Bolsonaro não tem nada a ver com o 8 de janeiro. E ele quer colocar o Bolsonaro no 8 de janeiro. Então como é que é a estratégia dele para colocar o Bolsonaro no 8 de janeiro? A estratégia dele é dizer que ó, qualquer um que teve qualquer coisa a ver com o 8 de janeiro é culpado do 8 de janeiro. Qualquer um. Teve qualquer coisa a ver assim, mas tava lá 17 anos de cadeia. Para quê? Para poder virar para o Bolsonaro e falar, não, o Bolsonaro também incentivou esse pessoal, todo mundo era bolsonarista ali, então ele estava no meio, então é 18 anos de cadeia para ele também. Aliás, muito mais, né? Ele está botando 14 anos para essa moça, 17 anos para outras pessoas, para Bolsonaro vai ser, como eu falei, 500 milhões de anos, né? Mas, entenda, para poder condenar o Bolsonaro, ele precisa estabelecer que bastou o cara cheirar alguma coisa, tá perto do 8 de janeiro, já está culpado pelo 8 de janeiro. Se ele não fizer isso, ele não consegue condenar Bolsonaro. Porque Bolsonaro não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Não tem nenhuma evidência de que ele tenha feito qualquer coisa no 8 de janeiro, que ele tenha incentivado as pessoas. Né? O Alexandre de Moraes fala que ele incentivou as pessoas, sendo que tem um vídeo do Bolsonaro do dia 30 de dezembro, em que ele fala para as pessoas, não, deixa pra lá, acabou, saiam do quartel, sai todo mundo, deixa quieto, não vai, o Lula vai assumir. Né? E, no entanto, o pessoal quer dizer que foi o Bolsonaro que causou o 8 de janeiro. Então entenda o problema aqui. Olha a sinuca de bico, né? Ou seja, você não tem uma saída boa, né? Como é que o pessoal chama em guerra? É o quadrado de Lancaster. Você não tem saídas boas, só tem saídas ruins. Se você mantiver a pena da Débora de 14 anos, vai ficar a opinião pública, todo mundo vendo que esse processo é um processo absurdo, um processo que não tem lógica. Como é que condena uma mulher que pichou uma estátua ali, né, há 14 anos? Por outro lado, se você diminui a pena dela, você vai ter que diminuir de um monte de outras pessoas e você ainda vai abrir espaço para dizer que, olha, então Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Como é que a gente está botando Bolsonaro nessa mesma coisa? Se a Débora não tem nada a ver com isso, se o cara que chutou a cadeira não tem nada a ver com isso, então o Bolsonaro também não tem nada a ver com isso. Ué, o que o Bolsonaro fez no final das contas, né? Entenderam a lógica do problema, né? E essa é a sinuca que eles estão. Eles querem condenar Bolsonaro, mas não querem condenar a Débora. Só que uma coisa está ligada com a outra, por mais que eles não queiram, né? E o pior é que o caso continua se espalhando, e cada vez pior, ficando pior para o STF. Olha só, essa carta aqui foi uma carta que a Débora escreveu para o Alexandre de Moraes pedindo perdão, se desculpando, dizendo que errou mesmo, que foi levada no calor do momento a escrever aquilo ali, que se arrepende, que não sei o que lá e coisa e tal. E o mais absurdo é que essa carta aqui, o Alexandre de Moraes usou como prova de que ela era culpada. Olha só, presta atenção, eu vou ler uns trechos da carta aqui. O Alexandre de Moraes disse, não, eu tenho que condenar ela por 14 anos de cadeia, porque olha só o que ela me escreveu. Ela escreveu uma carta comprovando, confessando que fez o crime. Aqui, olha só onde está o Alexandre de Moraes. Mas, de novo, entenda, isso é o desespero do Alexandre de Moraes. Ele precisa chegar no Bolsonaro. Ele está exagerando o caso da Débora porque ele precisa chegar no Bolsonaro, que é mais longe ainda. Aqui, ó. Ela falando aqui, ó, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, que essa é um encontro com saúde e paz, me chamo Débora, não sei o que lá. Sou uma mulher cristã, 39 anos, trabalho desde meus 14 anos, não quero tomar muito seu tempo, serei direto ao ponto. Fui a Brasília, pois acreditava que aconteceria uma manifestação pacífica e sem transtornos. Olha só, é o que eu falo para vocês. O crime multitudinário que o pessoal está dizendo exige que pelo menos a intenção seja comum a todo mundo. Não era comum. Aos poucos fui percebendo que o movimento foi ficando acalorado. Devo deixar claro que em momento algum eu adentrei qualquer das casas dos poderes. Fiquei somente na Praça dos Três Poderes, encantado com as construções tão gigantescas e bem arquitetadas. Fiquei muito chateado com o quebra-quebra das instituições. Ou seja, não havia interesse comum em todo mundo. Repudio o vandalismo cometido. Eu estava ali porque queria ser ouvida. Queria maiores explicações sobre o resultado das eleições tão conturbadas de 2022. Por isso, no calor do momento, cheguei a combater aquele ato tão desprezível de pichar, cheguei a cometer aquele ato tão desprezível de pichar a estátua. Posso assegurar que não foi nada premeditado, foi no calor do momento, sem raciocinar e coisa e tal. Pediu desculpa, meus filhos estão sofrendo muito, choram todos os dias por minha ausência. Caraca, bicho. Chega a dar um nó no coração ler uma coisa dessa, cara. A mãe falando dos filhos, pô.
Puta que pariu. Onde é que tá o coração do Alexandre de Moraes, cara? Quem é essa pessoa, bicho? O cara tem que estar muito na merda pra ler um negócio desse e não se emocionar, cara. Porra, tudo bem, a mulher errou. Eu acho que ela errou também, eu já falei pra você. Acho que erraram o pessoal que foi lá no 8 de janeiro. Mas caramba, 14 anos de cadeia, separar uma mãe dos filhos desse jeito, cara. Onde é que tá esse... Cadê o coração? Cadê o ser humano? Cadê a alma desse sujeito, cara? Enfim. E o pior, cara, o mais absurdo da coisa é que o Alexandre de Moraes usou essa carta para dizer não porque ela é culpada, aqui ela confessou, a carta dela confessando que fez as coisas erradas aqui, 14 anos de cadeia. É o que eu falo para vocês, isso não é fruto do saber jurídico dele, porque se ele teve algum dia, ele já abandonou completamente. Isso é fruto do desespero do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está sentindo a corda no pescoço dele, que ele tá doendo, tá machucando, porque ele tá vendo que ele entrou numa cruzada contra o bolsonarismo, contra a direita brasileira, e vai perder essa parada. Ele já tá vendo que lá na frente ele tá fudido de qualquer jeito, por mais que ele ameace o Kassab, por mais que ele ameace todo mundo, por mais que ele transforme isso aqui numa Venezuela, um dia vai ter o acerto de contas aqui, um dia ele vai responder da forma correta, num devido processo legal, com todas as garantias constitucionais, com todas as garantias legais, mas ele tem que responder por isso que ele está fazendo aqui. É um absurdo. Aí aqui, ó, mas não contente de fazer a carta, ela gravou um vídeo também falando sobre isso, sobre, né, o arrependimento dela, que ela não queria, esse tipo de coisa. Caramba, cara, 14 anos de cadeia, assassino no Brasil, assassino reincidente, cara que já é criminoso, que mata um monte de gente, não pega 14 anos no Brasil. Botaram a moça 14 anos porque pichou uma estátua. Cara, o público em geral, o pessoal do público em geral, tá vendo esse negócio, cara? Meu amigo, não tem como você imaginar outra coisa. Tá todo mundo indignado com esse negócio. E aí que tá a sinuca de bico do Alexandre de Moraes, porque eu expliquei para vocês. O Fux não é o único ministro do STF que está discordando do Moraes sobre as penas do 8 de janeiro. Eu falei sobre isso no outro vídeo também. Já tem um monte de gente achando que, caramba, o Alexandre de Moraes tá errando pra caralho, tá fazendo um monte de merda. Ser um maníaco ditador que quer implementar uma ditadura judiciária ferrando o bolsonarismo, até aí tá tudo bem pro pessoal do STF. Eles acham isso tudo normal. O problema é você ser um ditador maníaco, obsessivo, burro. Quando você entra o burro, aí que fica um problema, porque você começa a fazer merda, começa a deixar ponta solta que vai prejudicar todos eles mais adiante, né? Então esse é que é o problema do pessoal, isso que tá levando a discordância entre o pessoal do STF ali, né? E eles estão ferrados, porque como eu expliquei para vocês, por mais que pareça simples, não, é só diminuir a pena dela. Não, fica todo mundo com 17 anos, mas a Débora a gente diminui para uma pena menor. Peraí, mas e aí, como é que fica isso? Porque, e os outros que também só fizeram coisas pequenas, e tinha um monte de gente que só fez coisa pequena por lá, como é que fica essa situação dos outros, né? E de novo, e o pior é a implicação disso. Se tem que comprovar o que a pessoa fez para culpar ela pelo 8 de janeiro, como é que comprova que Bolsonaro fez alguma coisa? Porque Bolsonaro não fez nada. Entenderam o problema que esse pessoal tem? Entendeu por que o Alexandre de Moraes está tremendo igual o Vara Verde quando pega o papel assim? É igual Parkinson em último grau, o Alexandre de Moraes? Pois é, o Alexandre de Moraes está com esse problema. Ele sabe que está com esse problema. Ele está vendo a coisa ficando, a janela de oportunidade dele se fechando cada vez mais rápido. Ele está com pressa, que ele quer acabar esse processo rápido, e ele está vendo que não vai resolver esse tipo de coisa, e a situação está ficando cada vez pior para ele, daí o nervosismo. E com esse racha agora, quem causou esse racha foi a Débora. Não tenho dúvida. Não foi o Bolsonaro. Bolsonaro, todos eles odeiam o Bolsonaro. Todos eles, se fosse para bater no Bolsonaro, o Fux batia do mesmo jeito, o resto do pessoal batia do mesmo jeito. A Débora furou a bolha. E isso vai... A Débora sozinha é capaz de destruir essa ditadura do STF, como teve também alguns símbolos na época da ditadura militar que sozinhos foram capazes de destruir os militares. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.